Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 3 e 4 da apostila de vocês. Na última aula, nós começamos os nossos estudos desse capítulo, que tem como temática a invasão das máquinas. Falamos sobre a ideia da hegemonia burguesa e sobre o desenvolvimento da manufatura. Hoje, nós vamos nos aprofundar exatamente na ideia do surgimento das máquinas, né? Como que isso aconteceu? É importante que a gente entenda, que a gente destaque que isso não ocorreu do dia para a noite, né? Foi feito um investimento em pesquisas para poder, possibilitar a invenção de máquinas que melhorassem o processo produtivo. Aqui é importante a gente relembrar, que eu até comentei na última aula, que a gente vive numa sociedade capitalista, né? O capitalismo, ele tem como objetivo principal o aumento dos lucros. Então, foi feito todo o investimento, para poder desenvolver as máquinas exatamente para melhorar o processo produtivo e fazer com que esses lucros aumentassem cada vez mais. Dessa maneira, foram criadas as máquinas de descaroçar e de tecer o algodão, e foi iniciada a utilização da máquina a vapor e de diversos inventos destinados exatamente ao aumento da produtividade do trabalho. Essas máquinas, gente, de descaroçar e de tecer algodão, obviamente foram aplicadas na indústria têxtil, né? O trabalho que os homens realizavam, com as mãos ou com ferramentas, passa a partir de agora a ser feito por essas máquinas, elevando muito o volume da produção de mercadorias. A máquina a vapor, que podia mover outras máquinas, vai incentivar o surgimento da indústria construtora de máquinas e de um tipo de indústria voltada para a produção de ferro e, posteriormente, de aço. Olha, gente, como a invenção dessa máquina a vapor, vai conseguir fomentar a indústria em diversas áreas. Você está começando a criar dessa maneira toda uma infraestrutura, que vai possibilitar com que a industrialização ocorresse efetivamente, No final do século XVIII, o ferro e o aço já eram produzidos com a utilização do carvão mineral. Nesse contexto aqui, de primeira revolução industrial, essas máquinas elas só puderam ser desenvolvidas porque eles descobriram o uso do carvão mineral como fonte de energia. Tá bem, galera? Essas alterações no processo produtivo, essas profundas alterações, por isso que a gente dá o nome de revolução industrial para esse processo, fez com que um trabalho mecânico passasse a conviver com o trabalho artesanal. É importante que a gente entenda que não é porque você cria a máquina que o trabalho artesanal ele para de existir do dia para a noite. Muito pelo contrário, esses dois tipos de trabalho passam a conviver, certo? A maquinofatura completava com o trabalho assalariado, incluindo a utilização numa escala crescente da mão de obra feminina e da mão de obra infantil, certo? Nesse mesmo período, a gente também estava ocorrendo, ali concomitantemente, o aumento da exploração do ouro aqui do Brasil, da prata no México, do algodão na América e na Índia. Essas atividades, elas eram desenvolvidas, como a gente já sabe, com a utilização, da mão de obra escrava negra africana. Esse contexto vai ajudar a Europa a enriquecer e com esse capital, vai permitir a expansão da indústria. Todas essas mudanças, aliadas à herança cultural e intelectual lá do século XVII, levaram o século XVIII a ser um período de grande desenvolvimento. É um período muito marcante, com diversos fatos marcantes, No século XVII, a Revolução Inglesa, por exemplo, ela determinou novas formas de organização política. E, por outro lado, a gente ainda teve a Revolução Americana e a Revolução Francesa, ocorridas no século XVIII, que alteraram o quadro político e social do Ocidente e serviram de exemplo e parâmetro para revoluções posteriores. Essas transformações na produção, o surgimento de novas formas de organização política e a exigência da representação popular
caracterizaram esse século XVIII. E quais são os pensadores importantes desse século? A gente pode, destacar, dentre os que refletiram sobre a realidade e tentaram explicar, contribuíram com seus estudos, a gente tem o Montesquieu, o David Hume, o Jean-Jacques Rousseau, o Adam Smith e o Immanuel Kant. Vocês vão perceber, galera, que esses nomes eles vão aparecer aí na trajetória acadêmica de vocês em diversos momentos e nas mais diversas ciências. Vai aparecer em sociologia, vai aparecer em filosofia, vai aparecer em geografia, em história, enfim. Então, atentem-se a esses nomes. E, é claro, a gente precisa, sempre também focar nessa seção da nossa apostila, que é o Para Você Entender Melhor. Por quê? Porque ele explica pra gente alguns termos, alguns eventos que ajudam a gente a nos aprofundarmos no conteúdo e a entender melhor o que estamos estudando. Quando a gente fala de maquinofatura, galera, é exatamente, o nome vai dar dica pra gente, vai ser a produção, de artefatos, de artigos, com a utilização de máquinas. Máquinas, maquinofatura. Fica fácil de lembrar. Além disso, a gente retoma a ideia da burguesia no atual sistema capitalista, que são os proprietários do capital, como nós já vimos anteriormente, como, por exemplo, comerciantes, industriais, proprietários de terra, de imóveis, os possuidores, aqueles que detêm as riquezas e os meios de produção. Se a gente for pegar essa abordagem mais para o lado do Marx, a burguesia ela é exemplificada pela figura do patrão, tá? Quando a gente falar de dogma, a gente tem que pensar que o dogma é qualquer doutrina religiosa, filosófica, política, que é de caráter indiscutível, tá? É assim porque e acabou. Você não precisa dar uma explicação científica para esse fenômeno. Ele é um dogma, beleza? Além disso, a gente vai falar diversas vezes sobre prerrogativas, que é exatamente um privilégio atribuído a alguém por causa do seu cargo. A gente vai ter a ideia de produtividade. Esse conceito é muito importante quando a gente fala de produção, porque a produtividade é a expressão da eficiência de qualquer negócio. Produtividade não é a mesma coisa do que produção, certo? A produtividade ela vai estar diretamente ligada à eficiência dessa produção, em produzir mais, cada vez mais gastando menos. Beleza? E nós também temos, por último, aí nesse box, explicando o que foi a Revolução Inglesa, que ocorreu ali no século XVII e representou a primeira manifestação de crise no sistema da época moderna. Eu sei que vocês estudam isso também, história, então é importante a gente ficar ligada e entender esses acontecimentos. Beleza, galera? Para a gente poder fixar os assuntos vistos na aula de hoje, eu quero que vocês façam o questionário número 2, exercícios do 6 ao 17, e também vamos deixar combinada a atividade devolutiva de número 2. Vocês devem fazer uma breve pesquisa explicando o que foi a primeira Revolução Industrial. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. Essa pesquisa de vocês, galera, deve ter cerca de 1 página, tá bom? Estamos combinados. Então é isso, vamos ficar por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.